E aí eu te pergunto uma coisa. Tu vê diferença, que é como tu falou, né? Ah, eu já tô um tempão no pessoal, não sei o quê. E aí tu vê, obviamente, não no teu partido, né? Mas principalmente em outros partidos, quando você vê, assim, que existe diferença de tratamento entre homens e mulheres. Claro, e mesmo no pessoal. Assim, eu não passo pano, não. Ai, eu gosto disso. Tem, absolutamente. Assim, existe diferença de tratamento, porque o que acontece é que o espaço das decisões políticas sempre foi deixado para os homens, sempre foi dominado pelos homens. Isso é parte estrutural do patriarcado, né? E eu sempre procuro ter o cuidado de falar a seguinte coisa quando eu falo de mulheres na política, né? Eu estava até falando sobre isso hoje de manhã lá no AB de Itaquera, que na verdade, quando a gente pensa em mulheres na política, em especial mulheres negras, mulheres da classe trabalhadora, a gente não está falando de uma coisa que começou ontem. A gente sempre esteve na disputa de poder, mas de uma forma escondida. Então, quando a gente fala de política, a gente fala também de organização social, organização comunitária, organização nos bairros, e isso sempre foi um espaço de muitas mulheres. Então, quando você for ver, se você for conhecer movimentos sociais, por exemplo, movimento de moradia, ou movimento por saúde, ou movimento por transporte público, é sempre uma mulherada que está na frente. Assim, você tem a certeza disso. Todos os equipamentos de saúde que eu vou, Sabrina, seja um hospital na Zona Sul, seja uma UBS na Zona Leste, seja uma UPA na Zona Oeste. Se você for ver a história daquele equipamento de saúde, foi sempre uma luta de mulheres daquele Uhum. bairro para conquistar aquilo. Então, você vê isso na cidade inteira, assim, ou então quando a gente vê uma escola que teve uma ampliação de vagas em creche, é sempre uma luta de mulheres, organizada. E isso, para mim, é um fazer político, assim. Ou quando a gente vai, por exemplo, para movimentos de ocupação de moradia, como é o Uhum. caso do MTST, da FNL, do MST, enfim, diversos movimentos. Muitas vezes os líderes que falam são homens, né? Os que são os porta-vozes, as figuras públicas. Mas se você for conhecer as ocupações, se você for ir lá pisar, você vai ver quem organiza. Você vai ver É. quem comanda, você vai ver quem lidera, entendeu? Uhum. Então, as mulheres sempre tiveram um papel político muito forte, mas só muito recentemente a partir da luta do feminismo, eu acho isso muito importante demarcar, da luta feminista, é que a gente conseguiu, a gente passou a querer o cargo de figura, o cargo da porta-voz da luta, que a gente sempre fez. Né? E mesmo a esquerda sempre relegou para as mulheres esse papel. O papel da liderança de base, o papel da liderança de movimento, o papel daquela que vai ajudar um companheiro a se eleger, aquela Uhum. que vai ser uma excelente cabo eleitoral para aquele camarada homem conseguir, sei lá, e se eleger e ser o vereador, e ser o deputado, que seja. Então, isso é uma coisa que para mim é importante de demarcar. Para também a gente não apagar as muitas histórias das muitas mulheres que sempre fizeram política.